Na live de hoje, nós consideraremos um texto maravilhoso, extraordinário da Palavra de Deus, que nos ensina a respeito da eternidade, da pessoalidade e da divindade de Jesus de Nazaré. Para nós cristãos, quem é Jesus? O Natal celebra o seu nascimento. Ora, milhões, bilhões de pessoas já nasceram, já viveram, já morreram. Ainda hoje nascem muitas e muitas pessoas e ainda nascerão tantas outras, tantas milhares e milhões de pessoas. Mas Jesus é absolutamente distinto de todas as demais pessoas que já nasceram. Naquele momento, quando o espermatozoide ele vai fecundar o óvulo, ali eu comecei a existir, ali começou também a sua existência. Nenhum de nós pré-existia antes deste momento. Foi ali, no ventre de nossa mãe, onde fomos concebidos, quando começamos a existir como pessoas, como seres humanos. Jesus não. Jesus encarnou-se. Portanto, a grande ênfase do Natal, do ponto de vista cristão, fundamentado nas Sagradas Escrituras, é que o Natal celebra a encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, nunca jamais abriu mão da sua divindade, mas assumiu a nossa humanidade. E ele veio para pagar e quitar o nosso débito com Deus. Quem deve tem a obrigação de pagar, não é verdade? Quem deve a Deus somos nós, pecadores, que desobedecemos, que transgredimos os mandamentos de Deus, que andamos segundo o nosso próprio coração teimoso, que nos rebelamos contra Deus, que lhe damos as costas e fazemos o contrário daquilo que ele ensina. Não é à toa que nós temos uma história, a história da humanidade é uma história de tragédia, de caos, de crueldades, de barbaridades e de tanto sofrimento. Coisas boas também aconteceram, mas lamentavelmente o mal praticado e ainda praticado é de tal volume, é de tal intensidade que ofusca todo o bem humano realizado. O homem deve a Deus e deve pagar. Mas como? Ele é incapaz de pagar. Por isso, Deus, em seu amor, compaixão, bondade e soberania, se encarna, se torna homem, sem abrir mão da sua divindade, para pagar o que os devedores, nós pecadores, deveríamos pagar e não somos capazes. Ele paga, quando ele vai à cruz, ele paga pelos nossos pecados. Essa é a essência do Natal. Anunciar não só que ele nasceu, mas sobretudo que ele se encarnou. E eu leio para vocês o primeiro verso, o primeiro extraordinário verso do Evangelho segundo João, o apóstolo amado. E ele começa o seu precioso Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João quer traçar um paralelo. Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia. Ao abrir a Bíblia e ao abrir no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, nós encontraremos a mesma expressão, no princípio. Gênesis 1 é o registro, é a narração da criação, desta criação. Evangelho de João, capítulo 1, João narra a nova criação, a nova humanidade que Deus assim produziu
pela instrumentalidade também da sua palavra. Portanto, a expressão no princípio, ela está se referindo àquele período antes da criação do universo. Portanto, antes que o universo existisse, ele era. No princípio, ele estava lá. E João afirma, no princípio, quando o universo inexistia, antes dele ter sido criado, era o Verbo. Este verbo indica uma existência intemporal, contínua, ininterrupta, eterna. No princípio, antes que o universo fosse criado, ele era, eternamente era. Era o verbo. O verbo, numa frase, ele indica a ação. É a palavra que descreve a ação. João apresenta Jesus como o verbo, a palavra, Deus em ação. E lá no Gênesis capítulo 1, lemos, e disse Deus pronunciou a palavra, Deus disse, haja luz e houve luz. E ele criou todas as coisas pela palavra. No princípio, antes que o universo existisse, eternamente, Jesus era o Verbo, a palavra através da qual Deus criou, a palavra através da qual Deus se revelou. A leitura do Antigo Testamento revelará diversas e diversas vezes os profetas dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Deus disse ao profeta. Essa palavra enviada, uma pessoa, alguém que foi enviado com uma missão, é Jesus Cristo pré-encarnado. Portanto, quem é Jesus? Jesus é a palavra através da qual Deus criou todas as coisas e através da qual ele se revelou. Ele se deu a conhecer. Quando você fala, você permite que as pessoas saibam o que você pensa, o que você sente, o que você quer, o que está se passando com você. Não é à toa que dizemos para as pessoas, fale. Abra o seu coração. Pedir a alguém para abrir o coração é pedir a essa pessoa para que ela fale. E quando Deus falou, Deus abriu o coração, Deus se revelou. Ele falou o que estava na sua mente, no seu coração, seus planos, seus propósitos. Portanto, Jesus é aquele através de quem Deus o Pai criou todas as coisas e através de quem Deus o Pai se revelou. Hoje é possível saber quem Deus é. Por quê? Porque no princípio era o Verbo. O Verbo, Jesus, a palavra, existia eternamente. A segunda lição, e o Verbo estava com Deus. A preposição indica que o Verbo, a palavra, era uma pessoa distinta, diferente da pessoa de Deus. O Verbo, a palavra, estava com Deus. E esta preposição indica em um relacionamento íntimo, profundo e estreito, indicando a pessoalidade da palavra e que ela é distinta da pessoa de Deus. Portanto, no princípio, quando o universo inexistia, antes dele ser criado, eternamente o Verbo era. Jesus existia eternamente. E o Verbo estava com Deus. Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus em um relacionamento íntimo, profundo e estreito. E João, então, faz a terceira e extraordinária declaração, dizendo, e o Verbo era Deus, para dizer que o Verbo,
A palavra, através da qual tudo fora criado, através da qual Deus se revelara, o próprio Senhor Jesus é tão divino quanto Deus o Pai. Ele compartilha, ele tem a mesma natureza, a mesma essência. Ele não é Deus menor, ele não é Deus de segunda categoria. Ele é tão divino, sua natureza é tão divina quanto a natureza de Deus o Pai. Quem é Jesus? Não podemos empobrecer o Natal com compra de presentes, roupa nova, ceia. Há quem diga, Natal é família, nunca foi e nunca será. Natal é roupa nova, é dar e receber presentes, nunca foi, nunca será. Natal é adoração, é celebrar o fato de que Jesus, aquele menino que nasceu, existe eternamente. Eterno não é só aquilo que não tem fim, é aquilo que também não tem começo. Ele é eterno, ele existe eternamente. Ele estava com Deus na glória, quando ele está na noite, antes de ser preso, fazendo sua oração, ele diz: Pai, glorifica-me junto contigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que o universo existisse. O Senhor Jesus compartilhava e comungava com a glória de Deus o Pai. Portanto, Natal é adorar o eterno Filho de Deus, cuja pessoa, em relacionamento estreito e íntimo com Deus o Pai, a ponto do Filho dizer: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Filho, embora tão Deus quanto o Pai, em virtude de ter a mesma natureza, veio em submissão, um relacionamento de amor. Ele disse que o Pai o amava, e ele provou para o mundo que ele amava o Pai ao fazer tudo o que o Pai lhe ordenara fazer. O fato de submeter-se e cumprir o papel de redentor não o subestimou de maneira alguma. Portanto, Jesus é a palavra que criou, a palavra que revelou e a palavra que redime, que liberta, a palavra que salva. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. Portanto, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, a pensar na gravidade, na seriedade, na importância do Natal. O Natal significa que, para salvar a mim e a você, pecadores, indignos da salvação divina, o próprio Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele se encarna. Essa encarnação implicou em grande e profunda humilhação para o Filho de Deus, mas ele se humilhou. Ele veio por mim e por ti. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos livrar da morte eterna. Ele veio para nos dar a vida eterna. Natal é adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu espero que esta palavra bíblica, esclarecedora e verdadeira, e o próprio Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Que esta palavra liberte você de todos os modos errados e equivocados de entender o Natal, de maneira tão pobre, tão materialística, tão egoística, de um mundo que vive os extremos da pobreza, da miséria e do luxo e da suntuosidade. Jesus veio buscar e salvar a nós, os perdidos. Creia nele, coloque toda a sua fé e toda a sua esperança nele. Isso sim é o verdadeiro Natal. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.